Maravilha. Val, me conta um pouquinho como tu chegasse até aqui. Como é que a tua história te trouxe até ser essa mentora de desenvolvimento humano? Então, outro dia uma pessoa entrou em contato comigo e falou assim: eu queria saber um pouquinho da tua trajetória de palestrante. Aí eu disse assim: bom, a minha trajetória de palestrante é um pouco longa, porque eu tô no mercado há mais de 20 anos. A minha história, assim, começa a minha trajetória profissional, né? Começa lá atrás na sala de aula. Fui professora durante 30 anos. E essa hora, quando eu falo nas palestras, né? Eu professora há 30 anos, daí eu brinco com o público assim, nossa, não parece. Aí o público fala, nossa, não parece. Mas esses 30 anos, nos últimos 12 anos, eu fui professora do Senai, e na área de tecnologia, na área de eletroeletrônica e na área de administração também. E nesses 12 anos, eu saio da escola regular, dos 18 anos, 18, 12, deu os 30 ali, né? Então, os 18 anos com escola regular, trabalhando com ensino médio. Eu sou da época do diário de papel, né? Onde não tinha Google, onde não tinha internet. Eu sou dessa época de escola, né? Trabalhava com ensino médio, daí viajei por algumas cidades perto para fazer... aula de pré-vestibular, que isso lá em 1900, Guaraná de rolha, né? Porque hoje não precisa mais, né, dos cursinhos pré-vestibular. Eu, né, sou professora, né, fui professora de cursinho pré-vestibular. Então, eu fico 18 anos dentro da sala de aula de ensino médio. Aí vou para o Senai, e o Senai não é mais a escola regular. Já é a língua portuguesa voltada para a área de trabalho, né? Então, os cursos técnicos têm não mais língua portuguesa, mas sim comunicação. E sim. Ali já foi uma pequena transição de carreira, saindo da escola regular, de verbo transivo direto e indireto, orações subordinadas, sim. Para a área de comunicação dentro de vários cursos técnicos. Então, eu tive a grata satisfação de conhecer várias áreas dentro do Senai. A área têxtil, a área da construção civil, a área da administração, a área de eletroeletrônica, como eu falei, de moda. Então, eu perpassei por essas áreas dentro do Senai na área de comunicação. E aí eu tive uma sacada dentro dessa trajetória de levar essa comunicação diretamente para o profissional. Então, eu desenvolvi um projeto dentro do próprio Senai, que era o projeto Empresa, que ajudava esse aluno do curso técnico, ou até do jovem aprendiz, que eu fiquei bastante tempo nesse programa também, dele melhorar a comunicação dele aplicar a comunicação dele dentro da área que ele estava estudando. Então, eu tive muita sorte, vamos colocar assim, né? Porque a sorte é encontrar a gente preparado no trabalho. Sim, então, eu me preparei bastante para entender a área da moda. Lembra, né? Eu não era dessa área. Eu não era da área de moda, de tecnologia, de administração, ou de eletroeletrônica, de informática. Então, eu perpassei por todas essas áreas e eu fui estudar muito como era o vocabulário dessas áreas. E aí ele aplicava essa comunicação dentro do curso dele. Então eu comecei então a entender um pouco de informática, um pouco de moda, um pouco de eletroeletrônica, um pouco de construção civil. Até porque para comunicar em todas essas áreas, a gente tem que conhecer um mínimo de cada uma delas, né? Exato! E eu tinha que pesquisar muito, porque eu era uma expert de verdade, em gramática, em língua portuguesa. Né? Então, eu corrigia redações para o Enem, na época eu não chamava Enem, né? Mas até o finalzinho eu peguei um pouquinho de Enem, era só o pré-vestibular, então eu era expert nisso, na língua portuguesa. Eu precisei ficar expert em cada uma dessas áreas para ajudar o meu aluno a enriquecer o vocabulário dele dentro dessas áreas. E para isso eu fui me especializando também. Claro. Tu entendes? Uhum. Então ali, só que na época eu não tinha essa noção de que eu estava me especializando ou que eu estava me construindo uma nova carreira.
porque foi ali, dentro do próprio Senai, que eu comecei a construir uma nova carreira. Então, em 2014, uma coordenadora minha disse assim, olha, nós temos uma demanda de uma empresa e a empresa quer que dê um curso em company. E eu conto essa história, assim, porque eu lembro, assim, que eu só não xinguei a minha coordenadora porque eu xinguei por dentro, né? Sim. Eu disse, você viu, eu não sou a pessoa que vai dar treinamento dentro de uma empresa, não é para mim isso. Eu não sou essa pessoa. Mas eu já fazia cursos dentro das áreas, né? E ela insistiu, assim, então a liderança, hoje eu falo sobre isso, que a liderança tem um olhar diferente para o liderado. Ela viu um potencial em mim que eu não tinha visto ainda, né? Então, as minhas duas líderes, minhas duas coordenadoras ali, elas viram um potencial que eu não tinha visto em mim. E eu esbravejei, mas não é para mim, eu sou professora, não vou para a empresa. E fui. Montei o curso, montei todo o curso, foi assim, e ali foi um divisor de águas na minha vida, porque o curso ficou muito bom, e eu vi que eu era capaz de fazer isso. E ficou tão bom que a empresa chamou para a segunda turma. E claro que deu 15 tipos de frio na barriga diferentes, né? Porque eu ia dar qual era o grande, né, pano de fundo desse curso? Engenheiros estavam com dificuldades de se comunicar com os técnicos dessa empresa. É uma empresa, é uma multinacional, fabricante de máquinas agrícolas. E os engenheiros montavam as máquinas, né? E os técnicos, então, iam instalar essas máquinas. E a comunicação estava muito confusa. E ali, eu montei o curso, fiz as dinâmicas de treinamento de equipe, comunicação, desenvolvimento de liderança, tudo nesse curso de 20 horas. Foram 5 manhãs com essa turma. E foi um sucesso. E a turma gostou, a empresa gostou. E a partir dali eu comecei a ser chamada para dar treinamentos nas empresas, dar curso nas empresas, tudo pelo Senai. E aí, em 2019, eu fiz uma formação em Brasília pelo Senai e fiz também o MBI, que eu conto, né? O Master Business Innovation e não o Administration, né? Não é um MBA, é um MBI, que é uma coisa diferente, né? Sim. O MBA, ele é Master Business Innovation, que é de inovação tecnológica. Isso também foi um outro divisor de águas na minha vida. E aí, foi incrível, porque eu comecei a ver dentro da minha matéria, aquela questão de falar que o empreendedor dentro da sua carreira, sabe? Dentro da sua própria profissão, ser empreendedor. E eu comecei a estudar sobre isso. E as coisas foram acontecendo e eu também comecei a dar aula para os cursos de administração, comecei a estudar muito sobre administração e fui. E, de repente, chegou uma hora que eu não cabia mais no Senai. Muitas pessoas me chamavam para dar treinamentos, as empresas me chamavam. O Senai é uma instituição fantástica, mas é uma instituição engessada em algumas questões, porque ela responde. É governamental, né? Então, não foge das diretrizes mais engessadas, realmente. Exato. Então, assim, tinha que dar satisfação para Florianópolis, né? Senai Blumenau tem que dar satisfação para Florianópolis tem que dar satisfação para Brasília. Então, é muito moroso em algumas situações. E ali eu vi uma oportunidade de negócio. Eu falei, mas eu não sou engessada, eu posso customizar esse curso de uma melhor forma para atender a empresa. E foi o que eu comecei a fazer. Eu comecei trabalhava no Senai ainda, então, olha, ralei pra caramba, porque eu estava naquela, né, dualidade ali de carreira, né? Uhum. Trabalhando ainda nos cursos técnicos, eu fiz um projeto também para o ensino médio, que era o mundo do trabalho. Eu e mais alguns colegas dentro do estado de Santa Catarina montamos, né, um projeto em Brasília sobre a transição do novo ensino médio, isso foi lá em 2020. Enfim, e aí eu comecei a perceber essa oportunidade e chegou então no 2022, eu falei para o meu gestor assim, olha, eu só quero estar nas empresas agora. Olha só, né, que o jogo virou, né? Diferença, né, de uma coisa para outra, já não me cabia, total. Já não me cabia mais estar na sala de aula com a escola, com os técnicos. Eu queria estar na empresa, era o que brilhava o meu olho, estar dando os treinamentos nas empresas. Eu me capacitei muito, eu estudei muito, eu fiz muitas formações, porque originalmente não é a minha área, administração, né? Uhum. E nem carreira, né? E eu tive que estudar muito para olhar para isso.
Só que aí, como eu estruturei a minha carreira e como eu planejei muito a minha transição de carreira, sair da sala de aula para estar na minha empresa, então em 2021 eu abro a minha empresa, estou no Senai ainda, então eu passo 2021 nessa dualidade Senai, minha empresa, Senai, minha empresa. 2022, então eu chego para o meu gestor e digo assim, olha, eu só quero trabalhar com empresas agora, eu não quero mais estar na sala de aula, nem do ensino médio, que era um projeto muito lindo que a gente tinha, do mundo do trabalho, eu amava fazer aquilo, mas não me cabia mais. E eu não queria mais estar com os cursos técnicos. E ele me propôs para eu fazer com noturno. Eu disse, eu não queria dar aula mais à noite, também já tinha feito isso muitos anos, né? E ali eu queimei a ponte, como se diz, né? E eu pensei, nossa, eu vou pedir demissão, como é que foi? E eu, então, em janeiro de 2023, eu fui demitida do Senai. E foi tão honroso esse momento, eu sou tão grata, sabe? Eu gosto muito de registrar isso, porque a minha demissão no Senai foi muito honrosa. O meu gestor olhou para mim e disse assim, eu queria muito ter um motivo para te demitir. Eu não tenho um motivo para te demitir. Eu sou muito grato a tudo que aconteceu. Ele me contou um episódio numa situação que eu falei para ele, que ele nem era gestor na época ainda, lá em 2017, olha só que honroso, né? Então lá em 2023, janeiro de 23, ele me falando sobre isso. Então foi muito honrosa a minha despedida do Senai, e eu sou muito grata a essa trajetória, sabe? E a partir dali eu comecei, né, sempre estudando e voltando, e eu comecei a estruturar a mentoria de transição de carreira. E a mentoria de inteligência emocional. E aí, tudo voltado na área da comunicação, sabe? Sim, sim. Então, foi essa trajetória. E eu sempre fui palestrante, eu sempre dava curso de oratória. Sempre dei curso de oratória no Senai, sempre dei curso de oratória separado, assim, à parte. As pessoas me chamavam para dar treinamentos de oratória. Mesmo já na época de escola regular. A gente tinha um projeto na Escola Barão, na época que eu trabalhava, que era a oratória. Então, os alunos eram preparados com púlpito e tal. Então, eu trabalhei com oratória durante muitos anos.